Fala galera, tudo bem? Bom, estamos aqui iniciando o nosso primeiro podcast da Igreja Adventista Sétimo Dia do Fernando de Noronha. Estamos aqui com o nosso grande amigo Gabriel. Fala aí, Olá, Gabriel. Gabriel Lira, tamo junto. Tamo aí, gente. Então, mais uma vez aqui, as boas-vindas para vocês. Boas-vindas também para quem está aqui, nosso convidado, que já vamos apresentá-lo para vocês. E, se puder, se inscrevam, curtam, compartilhem o vídeo para que ele tenha engajamento e a gente possa, sim, fazer com que o vídeo alcance mais pessoas, beleza? Então, aqui vamos apresentar primeiramente o nosso grande amigo, o Luiz, nosso pastor, Igreja Adventista. Bem-vindo. Opa! Tamo junto. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Vou brevemente apresentá-lo aqui, mas ele pode falar um pouquinho mais dele. E ele é professor hoje no Colégio Adventista do Boqueirão, isso? Alto Boqueirão. Alto Boqueirão? Alto Boqueirão. Perto, mas diferente. Legal. Estou como professor, pastor aulista, né, que a gente chama. Mas dou aulas de ensino religioso, do sexto até o segundo ano do médio. Estou no terceiro ano já, lá no Alto Boqueirão. Se tiver algum aluno aí meu, não esqueçam do trabalho que tem que entregar. Tá? Eles estão de férias, mas a gente não perde o costume. Tá de férias também ou não? Eu tô. Tá de férias? Boa, quantos dias? Até dia 22. Caramba. Até dia 22, bastante tempo. Então vamos lá, pastor. Se apresenta assim, de cima, com a visão que você tem sobre você. Ó, eu sou um menino curitibano, nasci em Curitiba, mas vivi pouco tempo em Curitiba. Então não tenho sotaque, pra quem acha que eu vou ficar falando leite quente, não vai escutar Não, isso. isso nem eu tenho também, não tenho também sotaque. Eu nasci em Curitiba, morei a maior parte da minha vida, acho que viajando. Mas entre São Paulo, Antonina gosto muito, inclusive. Né? Antonina, Eu já fui pra Morretes ali. Minha mãe mora em Morretes, é. cara. Minha mãe mora em Morretes, minha mãe. Sério? Mora em Morretes. Oh, cara, gosto bastante de lá. A família é quase toda de lá, das praias, né? Tenho parente de Paranaguá também. Aí a gente veio para os cantos daqui. Meu pai, ele foi obreiro evangelista da igreja, né? Uhum. E aí a gente foi para a Missão Global em Itaperuçu, que é aqui perto, mas é região metropolitana, é cidadezinha pequena e tudo mais. E aí depois de me formar no ensino médio, fiquei uns 2 anos aí comportando, estudando, fui para teologia lá no IAP. Mas sempre teve esse sonho de ser pastor, nasceu depois disso? Isso daí é uma história engraçada, né? Quando eu era criança, a gente morou lá em Lorena, em São Paulo, dos meus 3 anos de idade até os 7, 8 anos. Uhum. E aí quando eu tava lá em Lorena, como eu era bem novinho, com 5 anos de idade, meus pais eles não se importavam muito em me alfabetizar. Aí eu aprendi sozinho, minha mãe ela lia e eu ia repetindo as palavras assim quando eu escutava, entendeu? Uhum. E aí quando eu ia na letra assim, eu via, essa letra eu conheço e tal. E aí eu juntei, a primeira palavra que eu li foi da Bíblia e foi Benjamim, que minha mãe estava lendo o livro de Gênesis. Caramba, interessante. Primeira palavra que eu li na vida foi Benjamim. Aí conhecendo um pouquinho mais dos pastores lá em Lorena, né? Principalmente o pastor Luiz Henrique Sena, que ele foi nosso pastor lá. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer da vida. Eu quero estudar a Bíblia e tudo mais. E, aprendi a ler lendo a Bíblia, a vida toda a Bíblia. Então, com 6, 7 anos de idade, eu já tinha certeza que eu queria ser pastor. Caramba. Tem os probleminhas no meio do caminho, né? Umas dúvidas e tal, mas... A sua família é adventista também? Ou... Cara, minha família é. Primeira geração, né? Porque o meu pai, ele foi ateu por uma boa parte da vida dele. Foi espírita, uhum. Aí ele entrou nas igrejas, assim, mais pela igreja Assembleia de Deus, pentecostal, e aí, futuramente, ele virou adventista. Quando eu nasci, ele e a minha mãe já eram adventistas, uhum. Mas antes, desde o nascimento, eles não são. Mas aí, o senhor já nasceu no berço adventista? O senhor não, porque eu sou novo, mas sim, eu nasci eu nasci em berço adventista já, desde criança. E assim, você comentou sobre ter dúvidas, né? Às vezes, porque, poxa, geralmente criança quando tem, só lá, quer ser bombeiro, quero ser, até alguns falam, quer ser lixeiro, né? Quer ser lixeiro, quer ser legal, passa lixeiro, dá tchau na rua, quer ser lixeiro. Ou o caminhão piscando. Caminhão piscando, aí depois do tempo muda esse sonho, né? E esse sonho seu se manteve. Pelo que eu entendi, as maiores dificuldades para chegar a ser pastor foi as dúvidas mesmo. O que acontece? Eu falei assim que eu aprendi a ler muito cedo e sozinho, né, praticamente. Mas a coisa que eu aprendi primeiro na vida foi fazer conta. Eu era muito bom de matemática, de exatas, assim. Tudo que era de lógica, eu aprendi sozinho. E isso eu sei que não foi genético, porque meu pai e minha mãe são ruins de matemática. Mas eu sempre gostei muito. E quando eu estava na escola,
principalmente no ensino médio, muitos diziam que tipo, era desperdício eu usar o meu talento em vez de ir para engenharia ou física, alguma área dessas, eu estudar a Bíblia. Tipo, tem nada a ver com aquilo que eu era melhor, digamos assim. É um pouco como se fosse humanas, né? Exato, eu vou para humanas, sendo que o meu maior desenvolvimento é em exatas. Eu, inclusive, tive um professor no ensino médio, meu professor de física, professor Wagner, que ele falou pra mim, cara, não desperdiça não, mano, faz engenharia, depois tu vira pastor aí, não tem problema não. E tal. Então, tipo, as dúvidas que vêm é mais a pressão, entendeu? De outras pessoas, porque por mais que meus pais sejam adventistas, todo meio que eu vivi a minha vida toda não era adventista. Sempre colégio público, entendeu? Os amigos todos de fora da igreja. Itaperuçu, inclusive, a gente foi a primeira família que residia em Itaperuçu que era adventista. A primeira. Entendeu? Então, tipo, a pressão para fazer outra coisa era grande. Em algum momento da sua vida você já chegou a sair ou sempre... Cara, não. Que bom, cara. Uma coisa que quem é de exatas vai entender bem é que a gente precisa ter certeza das coisas. Eu sou de exatas. Exato. Cara, tu precisa saber aquilo que tu acredita. Então, pra mim não fazia sentido eu sair da igreja se eu conscientemente entendia que aquilo era o certo. Então, se eu sei que aquilo é o certo, eu não saio. Ou pelo menos assim, até o momento que me apresentaram, esse aqui é o caminho mais correto, mais fidedigno. É o que eu sempre segui. Já conheci algumas religiões diferentes, já olhei pontos de vista de pessoas de outras religiões, já até visitei algumas religiões que têm ali o viés cristão, para entender o que eles pensam, para não ter um preconceito e falar, só porque me falaram, eu penso isso deles, e sempre vi que não, que aqui é mais condizente com a palavra de Deus. Então, por isso o motivo aqui. Tu também, Gabriel? Assim, tipo, eu já saí, né? Eu saí da igreja, tipo, eu cresci na igreja ali com uns 3, eu fui adventista, fui batizado, era desbravador, mas daí na adolescência ali eu me desviei, fiquei tipo, saí pro mundo assim e tal. Mas por rebeldia ou por dúvidas da igreja? Cara, por rebeldia, porque daí tipo, eu saía com o pessoal que era fora da igreja, sabe, e tipo assim, eu achava diferente do que eu tava acostumado, sabe, eu gostava. De início eu gostava, tipo, passear, ir pra show de rock, andar de skate, enfim, um monte de parada que tipo, me puxou pra outro viés, sabe? Daí eu comecei a me questionar muito, porque antes eu só tinha o conhecimento da adventista, então eu tinha uma convicção ali. Mas daí quando eu passei a sair, aí tipo, mudou minha cabeça, sabe? Eu fiquei tipo, caramba, não é bem assim, peraí, vamos ver aqui o que é que tem sentido agora e o que é que não tem mais tanto sentido. Só que foi tipo de água abaixo, foi só ladeira abaixo assim, bum, até eu tive depressão, eu tive uma depressão pesada assim, mas graças a Deus saí de volta. Graças a Deus. Assim, pastor, a gente vai tentar puxar um tema um pouco, já aproveitando um pouco desse gancho, sobre o ateísmo, né? E sobre também um bom assunto da Bíblia que é a gente discutir, que é o criacionismo. Sim. Eu acho que boa parte das pessoas são ateus. Alguns, pelo que eu conheci alguns, né, poucos, mas alguns é por ter alguma revolta com a religião e alguns por não conseguir entender que tudo isso que existe tem alguém que criou. Então seria parte do criacionismo. Já trazer que eu também ainda tenho dúvidas bastante, não sei se o Gabriel tem muitas dúvidas também sobre isso, deve ter. Todos nós, né, na verdade. E a gente queria debater um pouquinho contigo, aproveitar um pouco do tempo, que temos pouco tempo, infelizmente, mas um pouco para tirar dúvida de quem entende um pouco e também o Gabriel trazendo as perguntas de uma pessoa um pouco mais leiga no assunto, que traz perguntas ali um pouco mais, talvez, aparentemente mais simples, mas que talvez libere muita coisa. Então eu queria até pedir, tipo, fazer uma oração agora, a gente vai ler a palavra de Deus, fazer uma oração e depois tirar as dúvidas, pode ser? Sim. Oremos então. Senhor Deus, mais uma vez queremos te dar graça por tudo de bom que o Senhor tem feito por nós. Queremos agradecer também porque nós temos aqui esse podcast que nós podemos conversar um pouco sobre ti e espalhar um pouquinho da sua mensagem. Que a gente consiga ser coerentes com aquilo que a gente fala e aquilo que a gente crê e que nós possamos, Senhor, aqui aprender um pouquinho mais sobre ti. É isso que nós queremos. No nome de Jesus, amém. 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 Bom, eu vou já puxar o gancho aqui, Gabriel, me desculpa aí, mas tem um monte de dúvida na minha cabeça que eu tenho, que minha esposa às vezes pergunta também, algumas pessoas perguntam e eu às vezes não sei
eu tenha, vou dizer, achismos Aham. da resposta do que eu já ouvi, explicações que eu achei coerente, mas nunca porque eu vi uma pessoa explicando na Bíblia ou de outra forma também, tá? Então eu queria saber como que o senhor entende na Bíblia, bem no começo de Gênesis ali, onde, primeira dúvida, assim, ó, o sol veio somente depois de alguns dias. Deus criou o sol, a luz e as estrelas. E depois, a gente sabe que bem no início Deus disse, primeiramente foi, haja luz. Né? E se hoje nós temos apenas o sol que nos traz a luz, se não é puro breu, não existe nada de luz praticamente, de onde que é essa luz? O que é essa luz que ele falou, haja luz? Cara, a gente tem algumas possibilidades, né? Obviamente. Como eu sempre falo, né? Eu gosto de falar, eu sou bacharel em teologia e eu não tenho nenhuma especialização ainda. Estou em curso, né, nas pós, mas eu não tenho nenhuma especialização na área de biologia ou nessas áreas mais científicas, né? Mas o que a gente estuda, pelo menos olhando para a Bíblia, né? Se a gente vai usar a Bíblia como base, a gente tem um texto muito importante ali em Apocalipse, que eu vou abrir aqui, ó, Ele também tem só para vocês verem. Apocalipse, capítulo 22, se eu não estiver enganado. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 5, que para mim ela responde essa pergunta. Então, na minha crença, esse verso que responde a pergunta da luz do primeiro dia. Diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, né, ou de lamparina e tudo mais, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então aqui está falando com relação à nova terra e tudo mais, e ele fala que a luz que ilumina toda a terra é a luz que vem de Deus. A gente não precisa do sol e tudo mais. Como que eu vejo isso lá em Gênesis 1? Quando Deus ele para criar, ele quer demonstrar que a criação dele tem importância para ele. Então Então, ele mesmo estava lá. Exato, o que ele faz? Ele chega próximo à Terra para formar ela, né, para dar os retoques ali nela, e ele permanece perto dela. Então aí a gente vê a luz constante, mesmo sem o sol, a presença de Deus. Tem algumas veias assim criacionistas que acreditam que já era o sol no primeiro dia. Só que na visão do profeta, ele não consegue enxergar o sol. Tudo meio obscuro ainda, meio fosco, então ele não sabia que aquilo era o sol, mas já era o sol. Eu prefiro acreditar que era a luz de Deus, ele colocando a importância da terra para ele, entendeu? Tipo, a presença dele ali constante. Sim. Tá, perguntar porque assim, ó, no mesmo Apocalipse também, ele traz ali que novos céus e nova terra. O céu que a gente entende hoje eu vejo a lua, vejo as estrelas, vejo o universo. Já para cima, dizem que é o universo, tá? Vejo tudo para cima infinito. E diz que vê novos céus, porque tudo foi renovado. Então vai ser refeito o céu e vai ser refeito a terra. Se o céu vai ser refeito, feito novo, significa que as estrelas que existem hoje serão diferentes? A lua que existe hoje será diferente? O que tem lá em cima vai ser mudado para atender? Como que... Eu acho interessante você fazer o paralelo sempre, porque Apocalipse ele vem para completar o restante dos escritos que a gente já tem. Então, quando você vai olhar para o Apocalipse e você vai ver, por exemplo, a Cidade Santa, você vai ver que nela tem a árvore da vida, que fica no meio da praça. Daí eu te pergunto, já não existia a árvore da vida lá no Éden? Quando ela foi criada? Em Gênesis capítulo 3 fala que tinha. Então não quer dizer que Deus ele vai destruir absolutamente tudo que foi criado para refazer. Mas sim transformando. Exato, ele vai dar uma renovada. Por quê? Qual que é a diferença entre o Éden e a terra que a gente tem hoje? É o pecado. Exato. Então tudo que foi afetado pelo pecado vai ser feito novo. Isso envolve, sim, o céu, porque afetou o céu também. Isso afetou o restante da criação do universo. E isso afetou principalmente, né, de forma mais clara, a terra. Então, tudo que foi afetado pelo pecado, isso vai ser feito novo. Agora, existem coisas que permaneceram perfeitas que não há necessidade de você renovar, como o caso da árvore da vida. Se a árvore da vida ela sempre foi perfeita e ela continua sendo perfeita, não tem necessidade de renovação. Então, quando a gente fala que o universo vai ser refeito, não todo ele, mas tudo que foi afetado pelo pecado. Entendi. Faz sentido. Pode fazer, faz a pergunta aí. Então, colocando no viés do tema, né, que a gente escolheu para hoje, que seria o criacionismo,
a gente pode englobar algumas outras situações ou tipo outras crenças para ter uma noção da nossa. Sim. O criacionismo, qual é a base assim e teorias em cima dele, na sua visão, no que você entende? Cara, se a gente for definir, a gente pode definir como criacionismo qualquer corrente de pensamento que acredite que o mundo ele teve a origem em um criador. Não necessariamente um Deus, né, o Deus bíblico, porque existem vários criacionistas que não acreditam no Deus que a gente acredita, entendeu? A gente é evangélico, a gente crê na Bíblia como palavra de Deus. Sim. Porém, se você vai para o hinduísmo, eles são criacionistas também. Só que eles nem têm a Bíblia que a gente tem. Tem então, outro livro, né? Exato, eles têm outros ali, agora você me complicou que eu vou querer lembrar o nome do livro, mas eu esqueci. É Vedas, o livro das Vedas do hinduísmo. Onde eles têm as crenças sobre a origem do universo, porém eles não são bíblicos. Então você tem o criacionismo como modelo geral, que você crê no Criador, e você tem o criacionismo bíblico, que aí é onde a gente entra na Bíblia. Então, a questão da Bíblia, pastor, a partir de que ano assim que a gente tem essa noção de criacionismo e sobre a Bíblia e tal, e esse viés? Quando você vai para a religião antiga da Bíblia, né, que é o judaísmo, cara, desde antes do segundo milênio ali, antes de Cristo, você já tem essa noção do Deus Jeová, né, do Deus Yahvé, Adonai, independentemente de como for chamado ali na Bíblia, você já tem a noção de que esse Deus criou tudo. Entende? Isso é passado primariamente através de tradição. Então, entende-se que Abraão, que é o principal ali do judaísmo, né, o primeiro nome ali do judaísmo, ele passa para as descendências dele essa crença do Deus Jeová. E a partir daí, o que vem é tudo baseado na tradição que Abraão passou. Então, Desse é Deus. baseado na fé, porque ninguém viu. Exatamente, baseado na fé. Quais são os outros viés que tem além do criacionismo? Além do criacionismo, a gente pode colocar o ateísmo. O ateísmo, ele é basicamente a crença de que não existe Deus. Os ateus, normalmente, obviamente não pode generalizar nunca, mas a maior parte dos ateus, eles acreditam na teoria da evolução. Entendeu? Onde não foi Deus que criou, mas foi explosão, acaso, vários fatores até gerar a vida na Terra. Eu lembro de um professor no tempo da escola lá que falou sobre panspermia. Não sei se você lembra da situação. Aí tipo, tinha o criacionismo, evolucionismo e a panspermia. A panspermia era tipo micro-organismos que vinham tipo, de outros planetas e tal, e de algum meteoro ou coisa parecida, acabou vindo para a Terra. Mas acho assim, eu sou muito cético para acreditar que assim, que a vida é tão perfeita como a gente vê hoje, tipo, um organismo do humano, tipo, cada mínimo detalhe, animais, tipo, tão bonitos, tão assim, complexos, sabe, as coisas para tipo, simples acaso, assim, um meteoro cair com um micro-organismo e dali surgir tudo isso. Então é meio confuso de entender. Né? Eu já escutei algumas teorias assim nesse sentido, né? Inclusive tem vídeos aí, se a galera for ver, né? Origem do universo e tudo mais. Tem vídeos que vão falar dessa questão do meteoro, que trouxe a água e seres unicelulares e tudo mais, né? Que é uma das correntes do evolucionismo, né? Que Darwin ele não se preocupa tanto assim com a origem. Ele se preocupa mais com a origem da vida do que com a origem do universo no geral, né? Tipo Big Bang e tudo mais, né? Ele se preocupa mais com a origem da vida da forma que a gente tem hoje, da vida complexa. Mas existem várias crenças nesse sentido, por isso que a gente não define, né? Tipo, evolucionismo é isso e criacionismo é isso. Porque tipo, os dois têm variações entre eles. Entendi. Tem uma pergunta? Eu pensei em uma coisa aqui. Assim, saindo um pouco da nossa caixinha de adventismo. Vamos pensar no seguinte fato. Uma coisa que me veio à tona alguns anos atrás foi dos sumérios. Que os sumérios foram os primeiros a ter a escrita, né? Tipo, ali que era cuneiforme e tal. E eles tinham a crença dos Anunnaki. Não sei se você já ouviu falar. Já. Então, isso eu acho muito, assim, diferente, sabe? Porque, tipo, eles têm um Adão, que é Adamo, o nome lá. Então eu acabei, tipo, caramba, isso
tanto nexo assim com a questão do bíblica, e eu achei confuso ao mesmo tempo por ter tantos pontos similares, sendo que a escrita deles foi um pouco antes da questão sim, bem antes da escrita hebraica e as que vieram, né, ali. Sim. Eu acho interessante quando você encontra essas coincidências assim, entende? Sim. Porque mesmo que a gente diga tradição, né, que tipo Abraão passou por tradição, às vezes a gente acha que é algo que não é confiável. Foi só passado de boca a boca aí, então a gente não tem certeza de nada. Só que quando você vê a mesma história se repetindo em vários povos diferentes, aí você começa a perceber que você tem certo sentido. Sim. Por exemplo, dilúvio universal. Cara, a comunidade científica hoje, cara, não gosta da teoria de um dilúvio universal, que pegou todo o planeta, entendeu? Mas quando você vai, por exemplo, em antigos escritos egípcios, tu vai encontrar traços ali deles falando sobre um grande alagamento que houve. Até em povos indígenas eu vi também já que tem alguns que Exatamente. dizem que o céu caiu e tal. Então, pra mim é muita coincidência. Sim. Vários povos, alguns que não tem nada a ver com a Bíblia, com o judaísmo, falarem da mesma história que a Bíblia trata. Entende? Isso eu acho bem interessante, porque assim, algumas vezes que eu fui pra Ponta Grossa, eu tenho a clara sensação de que aquelas pedras, assim, tipo, é bem alto, sabe? E elas têm umas erosão, assim, de água, sabe? E, tipo, elas são muito altas, cara. Muito altas. Você já chegou lá? Então, não tem explicação que não seja isso, na minha cabeça, pelo menos. Cara, eu acho interessante quando você vem pro embate, né? Criacionismo contra evolucionismo. Os textos mais batidos da Bíblia, que o evolucionismo ele pega para Cristo ali para bater, é Gênesis de 1 a 11. Porque eles falam de coisas da origem do planeta como a gente conhece, que você precisa ter fé para acreditar, entendeu? Tipo, a criação em 7 dias literais, você vai para o dilúvio, você vai para a criação da língua a partir da Torre de Babel, das línguas, né? A partir da Torre de Babel. Então, tipo, são coisas que são um pouco mais difíceis de acreditar, assim, porque você não tem tanta evidência e tudo mais, e eles batem nisso, entende? Só que quando a gente vai para evidências, a gente consegue encontrar evidências dessas coisas, entendeu? Isso aí, na questão de evidências, me deu um estalo aqui, na questão do anjo Lúcifer. Sim. O anjo Lúcifer, ele é um serafim? Ele é querubim. Querubim tem quantas asas? Então, biblicamente a gente vê ali uma imagem dos querubins com 4 asas. 4 asas. E a questão dos Anunnaki, que eu tinha acabado de falar, isso é bem tacando na moeda, assim. Que as imagens que passam dos Anunnaki, assim, que é nas paredes, né, que eles faziam, Sim. Eles tinham 4 asas, cara, e isso, tipo, tem total sentido com o que você tá falando. Que o Lúcifer, ele vem tentando deturpar, né, assim, já há milênios pra trás, assim, e tipo, quando a gente vai estudando nos mínimos detalhes, assim, a gente vai começando a ter uma noção disso. Caramba, isso aqui, por que isso aqui? Porque, tipo, aparentemente a gente acha, não, é bem mais antigo do que a Bíblia. Mas por quê? Quem foi que apresentou pra eles? Não, veio um pessoal do céu e mostrou pra eles como é que é. Passou um conhecimento pra eles que eles não tinham de como viver. Eles foram subdesenvolvidos, né? Pra época deles, eles revolucionaram. Questão de viver em sociedade, eles passaram a tipo, viver junto. Antes eles só, a gente, né, os humanos. A gente saía andando na terra e, tipo, onde achava um lugar que era fértil, ficava ali um tempo. Depois, quando já não estava legal ali por conta do tempo, das estações do ano, enfim. Daí, tipo, ia procurar outro lugar que dava para se sustentar por mais um tempo e assim ia. E eles passaram a viver em sociedade. Então, eles foram uma galera que, tipo, deu um estalo. Mas, vamos centralizar a questão aqui. A crença deles, né? A crença deles é muito, assim, estranha essa questão. Mas eles batem firme nessa tecla. Que, tipo, eles não tinham por que mentir, né? Vamos ser sinceros. Eles não tinham por que mentir. Porque daí, se eu descobrir como eu planto, ou como, sei lá, matemática, um exemplo. Eu não vou dizer que foi alguém do céu que desceu e me ensinou. Eu vou dizer que foi eu que criei, não é certo isso? Eu já acho que é um ponto que, não sei, assim, eu vejo como que
tanto eu quanto os jovens da igreja têm que cuidar um pouco, né? Porque teve um amigo meu da igreja, o Carlos Eduardo, estiver assistindo aí, Carlos, um abraço aí. Lourenço. Ele leu o livro Eram os Deuses Astronautas, né? E isso traz, ele falou, cara, você quer ler? E ele me aconselhou, você pode ler, é um livro muito legal. Só que ele vai te levar muito para você, pro ceticismo. E ali também tem muita coisa que você vê que bate. Então eu já tenho um pouco mais de ceticismo do que você, de às vezes ir muito a fundo nesses assuntos, embora sejam muito interessantes, porque muitas vezes ele acaba trazendo muitas verdades, como meu pai me ensinou, né? O diabo nunca vai te dar um copo de sal para você tomar. Ele vai fazer você tomar sal igual é um suco de manga hoje. Você toma um suco e fala, o suco é doce. Mas quando você vê na caixinha, tem sódio. Então ele vai colocar muito açúcar e vai depois colocar no meio daquilo tudo alguma coisa que vai fazer você... Tipo, meias verdades que é mentira. Às vezes não meias, às vezes menos que uma meia verdade. Às vezes uma mentirinha no meio daquela verdade. Então é nesse sentido que eu já tenho um pouco de cuidado. E daí a pergunta que eu também queria fazer para você é a seguinte, olha, eu pelo menos já li algumas notícias de algumas igrejas, até alguns pastores adventistas. Não vou falar nomes aqui porque não faz o caso. Mas que, por exemplo, é oficial, pelo menos uma notícia que saiu no jornal oficial, que o Papa, ou a Igreja Católica, oficialmente, ela aceitou a teoria do Big Bang, que ela faz sentido com a criação. E tem pessoas que vão para essa vertente, de que o modo como Deus usou para criar o mundo foi utilizando do Big Bang e do evolucionismo. E eu queria saber qual é a tua visão sobre isso, se faz sentido, porque eu pelo menos sempre vi que a ciência, boa parte da ciência, digo a moderna, né, utiliza-se da ciência para comprovar que Deus não existe. É muito raro a ciência que quer provar o contrário. E alguns conselhos de Paulo, se não me engano é Paulo que diz, fuja da ciência, ela é loucura. Né? E aí eu trago hoje, a pergunta como é que a igreja adventista, na visão do pastor, se posiciona contra esse assunto do criacionismo, fazer alguma alusão ou tem sentido junto com o criacionismo? A gente tem, como eu disse, vários modelos criacionistas, né? Eu vou apresentar aqui os mais comuns. Existe o criacionismo clássico, que é literal. O criacionismo da Terra Jovem. Ele é chamado assim, mais de uma forma mais científica, assim. Criacionismo da Terra Jovem. O que é isso? Tudo que Deus criou, tanto o universo, a Terra, a vida, tudo, não passa de 10 mil anos. Então, a origem ali de Adão há 10 mil anos e tal, foi a origem de tudo, de todo o universo. Isso daí não tem como juntar com o Big Bang. Porém, existem alguns modelos do criacionismo progressista que daí você consegue ligar. Quer ver um exemplo bem famoso? Evolucionismo teísta. O evolucionismo teísta, ele crê que Deus ele utilizou a evolução para gerar o universo. Isso entra no Big Bang. Por quê? Porque daí ele usou o Big Bang, os acasos e tudo mais, tudo isso para gerar a vida do jeito que ela é hoje. Como você acredita? Você entendeu? A minha crença, ela tá mais para... ela tem vários nomes, mas ela vai ser chamada normalmente de teoria do intervalo. O que é a teoria do intervalo? Ele é o criacionismo, porém em duas fases. Às vezes ele é chamado de 2 estágios. Estágio 1, criação do céu e da terra. Estágio 2, formação da terra. Quando a gente vai ali em Gênesis capítulo 1, ele começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então, nesses 2 versos, a gente entende, pelo menos a galera que é da teoria dos 2 estágios ou do intervalo, de que Deus ele criou o universo, porém ele não tinha parado para dar forma. Entende? E ele só para dar forma há 10 mil anos. Então, esse espaço entre a criação do universo e 10 mil anos atrás, que foi a criação dos 7 dias da Terra ali, você tem um espaço gigantesco, que pode caber milhões de anos, bilhões de anos, tanto faz. Que eu tenho uma visão assim, aí meio que a Bíblia, ela explica como foi a criação na Terra. Né? Exatamente. Não no resto do universo. Exatamente. Né? Então, não, vou falar a minha. A minha crença mesmo é Terra Nova. Terra Nova. Não existia. Para mim existia já o universo, outros planetas. Existia já muitos seres, porque fala que Lúcifer tentou outros planetas. Não consigo acreditar muito como dizem que é o universo. Lá pode ter algumas pessoas que têm as provas, mas eu consigo acreditar sinceramente que
O que nós temos aqui, Deus fez para o nosso mundo, para nós, para o ser humano, para o homem. E acredito sim que tem ali a Terra tem só apenas 6 mil anos de fato. Isso. Aí você está falando do planeta, né? Da criação, já existia já, mas sem forma e vazia. Mas Isso. a partir de como começou a ter vida, luz, tudo começou a ser... A criação em 2 estágios, ela crê exatamente nisso. Não existe vida na Terra antes da criação de Adão e Eva, antes de 10 mil anos atrás, né? Que no caso é 10 mil porque tem gente que vai datar de formas diferentes. Tem gente que data de 6 mil anos, 7 mil anos, chega alguns até quase 8 mil anos. Então a gente define ali dos 10 para baixo, né? Então a criação em 2 estágios, ela crê sim que a vida na Terra, ou a formação da Terra, né? Ela já existia, porém a formação dela é há 10 mil anos, no máximo. Estourando 10 mil anos, não passa disso. Entende? Aí a gente tem vários argumentos com relação a isso. Fora da igreja, tem os argumentos de que há 10 mil anos houve a última era glacial, né? Que daí alguns assimilam com o dilúvio, né? Isso, sim. Mais ou menos aí. Tem gente que acredita dentro das teorias criacionistas progressistas, né? De que os dias da criação, eles foram eras. Entende? Os dias da criação, eles são eras. Então, tipo... o haja luz é como se fosse a primeira fase de criação, onde tudo é novo, iluminado, onde só tinha trevas, entendeu? Tudo cria e daí passa milhões de anos, bilhões de anos, até vir a formação da água, até vir uma porção seca. Então, tipo, tudo isso dentro de eras, entende? Não foi assim, e um dia a água baixou e apareceu a terra. Foi um tempo. A criação em 2 estágios, uma das prioridades dela é focar que os 7 dias, né, 6 e o sábado, ali em Gênesis capítulo 1, foram literais, dias de aproximadamente 24 horas. Porque se for levar nessa linha de que são eras, então se nós devêssemos descansar no sábado, nós deveríamos descansar por eras também, se fosse esse o caso. Exatamente. Por que eu não vejo sentido em ser eras? Pelo próprio termo que Moisés ele usa. Ali o Yom, né, que ele usa para dia, ele nunca representa eras. Ele sempre representa dia literal. E ele ainda dá especificidade de como é esse dia. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Sim. Houve tarde e manhã o segundo dia. Ou seja, ele especifica. Isso daqui foi um dia que nem a gente tem hoje. Sim. Tem a parte da tarde, tem a parte escura, tem a parte clara e acabou o dia. É assim que funciona. Então, o próprio texto da Bíblia, se a gente for olhar, ele foi a criação em 7 dias. Senão aí fica complicado você ler o próprio texto. O Big Bang pode ser interpretado como que haja luz? Ou não tem... Minha opinião, não. Por quê? Quando você vai para o criacionismo, eu gosto bastante ali do hebraico, né, no Antigo Testamento. Quando você vai para o criacionismo, você tem 2 palavras para criação. Inclusive eu citei já uma vez isso daí, e eu errei a palavra, que eu falei raiá é luz. As 2 palavras para criação são bará e azá. Bará, ele é uma criação do nada. E o azá, ele é uma criação a partir de algo que já existe. Entende? Então, por exemplo, quando a Bíblia fala ali que Deus ele formou o homem, ele usa o azá. Por quê? Porque o barro já existia. Ele forma a partir do barro o ser humano. Agora, quando ele fala dos céus e da terra, ele usa o bará. Né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Isso daí ele mostra que Deus ele cria do nada. A teoria do Big Bang... Então não tinha gás para... Isso, exatamente. Entendi. Você não tinha uma matéria pré-existente. Sim. Quando você vai para a teoria da evolução a partir do Big Bang, o Big Bang, você precisa crer que existia matéria pré-existente. Qual que é a crença do Big Bang? Toda a matéria do universo ela estava comprimida em um ponto menor do que a ponta de uma agulha. Em um ponto só, toda a matéria, 99,9% da matéria que existe no universo. Aí, isso que estava tudo comprimido, ele expandiu na velocidade da luz, como se fosse uma explosão. Por isso que a gente chama de explosão, mas é uma expansão. Já tem a matéria, expandiu. Então, se Deus ele cria do nada, não tem como você concordar com uma teoria que já existe algo pré-existente. Entendeu? Porque ele cria do nada. Então, se ele criou do nada, não foi do Big Bang. Ele criou a matéria.
Entendi. Entendeu? Da hora. E assim, ó, é longe de ter. Eu não vou entrar nesse assunto, que é assunto meio maluco às vezes. Mas, existe hoje, falando de criação, existe teoria da Terra oca, existe teoria da Terra convexa, existe teoria da Terra plana, e tem essa discussão aí maluca na internet. Minha pergunta é porque, assim, certa vez eu estava na igreja adventista do Jardim Aliança, uma pregação, eu tinha acho que uns 16 anos. Eu lembro que um pastor, era pastor da igreja mesmo, pastor que fica aí, não era nem missionário, nada. Ele trouxe uma pregação e, se eu não me engano, ele comentou que essa era até algumas discussões que tinham dentro da academia, onde faziam aí na igreja adventista, né? A parte de teólogos adventistas, os alunos. E aí ele trouxe uma explicação pra gente, né, na almoço da igreja, assim, onde ele disse que algumas, teoria, né? Acreditavam que, trazendo até mesmo em Gênesis, né? Quando Deus fala para as áreas de separação entre águas que estão acima e que estão abaixo do firmamento, né? Então, biblicamente, entende-se que existia o céu, com tudo no céu, que é luz, que é sol, lua, estrelas, e acima disso existiam águas. Abaixo disso ficou mais águas ainda, que é o que ele falou, agora separa essa água e aparece a porção seca, a porção tal. Então, ficou água em cima, água embaixo, separou de baixo tal, e ali tinha... E ele até traz explicação que, por conta disso, quando ter essa água, fazia sentido naquela explicação que ele trouxe ali, no que eles entendiam, porque aquela camada de água faria com que os raios do sol não penetrassem tanto na Terra, o que trazia uma qualidade de vida. A atmosfera, digamos assim. O que trazia aqui uma proteção, mesmo contra os raios do sol, e que ficaria mais sustentável o clima aqui dentro. Por isso que era gostoso, não era nem muito calor, nem muito frio. Né? E aí a explicação é que quando houve o dilúvio, possivelmente de alguma forma Deus fez com que essa água do céu descesse, e por isso que normalmente a terra se encheu. Sim. Aí, em alguns livros, algumas pessoas dizem que a forma dessa água de volta retornar e não aparecer de volta a parte seca, para a arca poder pousar ali e tal, quando foi formando as geleiras nos extremos da terra, polo sul, polo norte, certo? Já ouviu isso, pastor? Faz sentido? Não faz? Porque para mim, biblicamente, sim. Acima, ou existia, ou existe água em cima aqui que Deus colocou, de certa forma. Essa água ainda tem, não tem lá em cima? Essa água a gente entende, por exemplo, eu vou falar a gente porque eu também gosto dessa parte. Não estudei muito a fundo, obviamente, mas o meu professor de ciência e religião na faculdade, ele tinha essa crença com relação a água estar em volta, mas não acima das estrelas, nem do sol, nem da lua, mas ali na altura das nuvens. E qual que é a evidência, pelo menos, que a gente tem disso? A Bíblia fala que não chovia. Ou seja, se não chovia, você não tinha ciclo da água. Se você não tem ciclo da água, você não tem as nuvenzinhas. Eles nem sabiam que era chuva. Exatamente, não existia chuva. E daí a gente entende que realmente existia essa porção de água em volta. E que ela cai na forma do dilúvio. Por que eu digo que a gente tem evidências disso daí? Primeiro, não chovia, obviamente. Era o vapor da terra ali, ou seja, como se fosse um orvalho. Né? Isso, o orvalho regava a terra, não tinha chuva, precipitação da forma que a gente tem hoje. E você teve um dilúvio de 40 dias. Se nunca choveu, não acumulou a água lá em cima, né, nas nuvens para chover, da onde que vem água por 40 dias, 40 noites sem parar? Entende? Daí a gente e faz sentido também daí Deus falar que não acabaria mais o mundo com água, né? Também. Porque daí a água não voltou lá para e outra coisa que eu puxo pelo menos como evidência desse ponto das geleiras é o texto que fala que as águas baixaram. Quando você vai ali para Gênesis capítulo 7, quando baixa a água, a Bíblia fala que Deus ele mandou um vento, veio um vento do norte e a água baixou. E até onde eu sei, posso estar errado, mas vento ele não evapora a água. O que evapora é calor. Sim. O vento ele espalha ou joga para outro canto. Então, tipo, se eu fizer uma poça aqui e soprar, eu vou jogar água para lá. Não vou secar ela. Sim. Eu vou jogar ela para outro canto. Sim. Então, se veio o vento e joga ela para outro canto, ela vai para outro lugar que não a parte seca onde Noé estava. Entendeu? E aí que entende-se que foram para as geleiras onde estão até agora. Né? É uma teoria plausível.
Eu gosto dessa, mas eu confesso que não estudei muito acerca dessa parte. E fora nem que, se não me engano, para quem já lê e acompanha, alguns ainda até adventistas não creem muito nos livros dela, mas Ellen White comenta que as águas também que vieram para a Terra não foi só de cima, foi de baixo também. Tanto que ela diz que muitas, as fontes de águas, né, que batia tão forte que jogava rochas para cima. Então possivelmente essas águas também, além das que já foram para os geleiras, também pode ser que voltou para onde saíram. Exatamente. Eu acho interessante isso daí, que é a evidência, pelo menos, né? Que eu vejo como evidência de que existiu sim uma Pangeia, né? Que tem gente aí que acha que a teoria da Pangeia e a teoria bíblica do criacionismo, elas são distantes. Mas até por causa do relato do dilúvio, esse texto inclusive está na Bíblia, que saíram águas das fontes do abismo. Gênesis capítulo 6 fala. Que daí essa água viria debaixo da terra. A gente entenderia daí que foi esse momento, né, do rompimento do abismo ali. Que daí separou que as aí placas. separou as placas. Porque na Bíblia, lá em Gênesis eu li, e quando eu leio eu sou bem assim criterioso, pastor, eu sou bem como se fosse lógica, eu sou um cara lógico, eu olho o 2 mais 2 é 4, não fico tentando achar outro número. E ali diz ali que quando Deus ele está ali fazendo a criação, ele fala, haja a porção seca. E ele não falou, hajam as porções secas. Sim. Dá um sentido de que havia apenas um local onde era tudo seco e não tinha as divisões. A água em outro canto. Exatamente. E eu acho que a gente tem uma evidência, né, muito, muito forte da própria geologia com relação a isso. Cara, eu sempre falo para os meus alunos, né, eu falo assim, cara, pesquisa aí. Mapa de montanhas, de cadeias montanhosas, de cordilheiras, na América do Sul. E enquanto eles estão pesquisando, eu falo para eles assim, pensa assim, se a gente vai para a teoria da evolução, ela vai dizer que as placas tectônicas elas se dividiram em um momento, né, com um meteoro e tudo mais, e elas começaram a se afastar devagar. E daí eu falo para eles assim, pensa que eu tô aqui na mesa cheio de areia. Vamos supor que eu peguei barro assim, e espalhei uniformemente na mesa, um quadradinho. E daí eu pego esse quadrado aqui, eu pego metade dele aqui, ou no meio, pego bem no meio dele, e puxo pra cá rápido. O que acontece? O resto vai continuar aqui vai continuar com barro? Não, porque eu tirei. E o que vai ficar nesse lado da minha mão que eu puxei pra cá, no lado esquerdo? Ele vai ficar mais. E quando você vai, por exemplo, para o nosso mapa de cordilheira aqui na América, inclusive é isso que salva o Brasil dos terremotos e vulcão, toda a região de cordilheiras ela está pro lado, entre aspas, de fora. Ou seja, se o continente estava todo junto e o Brasil estava conectado na África, como a Pangeia ela sugere, né? Que ele estaria conectado com a África hoje, e ele vem de forma devagar, por que ele formaria a cordilheira só de um lado? Ele formaria em todo ele, porque está todo se mexendo. Agora, se a gente entende que no dilúvio foi tudo rápido, aí você entende o porquê das cordilheiras estarem só no nosso lado oeste. Você entendeu? Entendi. Aí você só tem cordilheiras desse lado. E o mapa ele tá exatamente assim, tudo vermelhinho para esse lado e aqui azul, onde o Brasil tá, porque é tudo baixinho. E para lá tudo alto. Essa é uma das evidências que eu vejo do próprio dilúvio. Porque o dilúvio, diferentemente da evolução, ele diz que foi algo rápido. Em 40 dias, foi todos os continentes buscando. E aí as cordilheiras elas ficam só no lado de fora, entre aspas, né? E aí, inclusive, quando você vai olhar Monte Everest, o que tem em cima do Monte Everest? Fóssil de animal marinho. Não daria tempo, se fosse devagar, do animal marinho sair da onde está abaixando a maré e subindo a porção seca? Daria tempo. Mas também tem a questão da água quente, né? Daí, tipo, ele meio que derretia a rocha, a água tava quente pra caramba. Sai de baixo, né? E daí, tipo, nessa teoria, meio que quando petrificou ali, já era, acabou tudo. Já matou daí tudo rápido. Então, a gente vê evidência sim, no mundo científico a gente vê evidências de que a Bíblia ela é plausível nesse ponto, entende? A gente não precisa separar muito, né, a ciência da religião. Legal. Mas tem sobre também ainda, claro, a criação, eu acho que eu não sei como é que tá o tempo aí. Tempo curto. 15 minutos? Não, dá tempo, de boa. Acho que uma pergunta é sobre, não tem como não falar do homem, do ser humano. E até quando a gente fez um curso juntos, a gente estava fazendo um curso bíblico juntos ali, surgiu um pouco desse assunto. E algumas pessoas, pelo menos quando eu vejo na Bíblia, eu trago referências, né? Então, por exemplo, em Apocalipse fala sobre uma imagem a outra imagem, ou seja, a besta faz a imagem, a outra besta, etc. E quando fala que faz uma imagem, não é uma coisa semelhante, não é uma coisa idêntica.
É uma coisa parecida. Parecido. Próximo àquilo. E quando na criação Deus ele cria o homem, ele diz que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, uma imagem, uma alusão ao que ele é, e não uma coisa idêntica. Algumas pessoas têm a crença de que o Jesus que nós conhecemos, nós sabemos que existiu, ele tinha os dedos igual nós temos, cabelo, cílios, perfeitamente que nós somos. Mas ele se fez carne depois que ele desceu do céu para vir aqui morrer por nós. O que seria essa criação do homem imagem e semelhança de Deus? Eu vou dizer o que eu entendo, depois eu quero a sua ideia, depois também a do Gabriel. Entendo que essa imagem e semelhança seria em propósito, ou seja, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de amar, de sentir, de ter livre escolha, o que Deus colocou em nós, o que ele é, colocou a essência dele no ser humano. Né? Não somos ele idêntico, mas algumas pessoas dizem que não, é só mesmo na essência, mas não no físico. E eu queria entender como é que o senhor vê isso, se realmente Jesus já tinha a forma que ele tinha aqui na Terra, ou muito próximo a isso, com os mesmos dedos, articulações, unha, tudo, fisicamente, quando nós temos órgãos genitais, que o homem tem, etc. E ele se baixa no barro e faz uma imagem idêntica a ele, muito parecida com o que ele era, ou se não, se é só uma alusão mesmo, essa imagem e semelhança, e antes de Deus vir para a Terra, ele tinha um outro formato, como é, por exemplo, Deus, que quando Moisés vê Deus, ele vê ali com pés de rubis, tal, não tem nada a ver com o que é um ser humano hoje. Como é que o senhor vê isso na criação? É muito bom quando a gente vai para o texto no original, né? Quando você vê em Gênesis a palavra imagem, ela não quer dizer cópia, né? Quando a gente vai para o grego ou para o português, ela tem mais a ver assim com cópia. Mas quando você vai para o hebraico, se a gente fosse traduzir muito bem mesmo, seria sombra. Sombra. E daí, quando você vai pensando nisso, você faz a tua sombra aqui, ó, você consegue ver o formato da minha mão. Tem 5 dedos. Agora, quando eu faço isso daqui, você conseguiu ver a articulação na sombra? Não. Você não consegue ver quase nada ali, você só consegue ver que existe um formato de uma mão. Mais nada. Eu tenho uma cicatriz bem aqui no meio. Você consegue ver na sombra? Não. Então, quando a Bíblia fala que o homem foi feito à imagem de Deus, a imagem quer sim referir à aparência. Então, Deus ele tem um corpo? Tem. Nós vemos na Bíblia em vários momentos. O livro de Isaías tem visão, o livro de Ezequiel tem visão. João, quando ele vê Jesus, ele está com um corpo completamente diferente do que ele conhecia. Tava lá cabelo branco, olhos como se fossem de fogo, voz de trovão, porque não tem, ele associa com coisas que ele conhecia, né? Não quer dizer que realmente é feito de fogo o olho, mas é o que parece. Então, a gente entende pela Bíblia que Deus ele tem sim um corpo, e pela palavra imagem que ele é parecido com nós. Pode sim ter mãos, humanoide, digamos assim. É isso, formato de ser humano. Agora, que é igual, carne e osso e tal, aí a gente não tem como dizer. E a semelhança, ela foge muito da imagem. A gente acha que são coisas parecidas, né? Tipo, imagem e semelhança é como se fosse um pleonasmo ali, ele está repetindo, né, a ideia. Não, semelhança não tem nada a ver com imagem. Imagem tem a ver com físico. Semelhança, ele tem a ver com intelecto. Então, quando a Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, primeiro, nós somos os que foram feitos com o formato de Deus, né? Um moldezinho ali parecido, aparência. Mas também nós temos características únicas que nenhum outro ser tem, apenas a gente. Por exemplo, o raciocínio que a gente tem, o desenvolvimento da linguagem, a gente tem, outros seres não. Você consegue treinar um macaco para ele pedir água em libras, né? Em linguagem de sinais. Mas isso não quer dizer que ele está se comunicando, quer dizer que você treinou ele para que ele repetisse o movimento e aí você vai lá e concede a água para ele. É que nem você faz para o cachorro sentar. Se ele sentar, ele sabe que vai receber a comidinha. Você entendeu? Isso não é comunicação, isso não é liberdade de pensamento. O ser humano, ele foi o único que tem 100% de liberdade, ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia tomar as decisões que ele queria, ele poderia pensar sobre as decisões. Então, tipo, a semelhança de Deus, ela tem muito mais a ver com o nosso intelecto do que com o nosso físico. E já a imagem, aí sim, ela tem a ver com o físico. Beleza. Aí pra mim matou a charada. E ainda tem a questão, algumas pesquisas que eu fiz, que fala um pouco sobre como era a estrutura física de Jesus, assim, quando ele estava aqui na Terra. Daí, tipo, levando em consideração o pessoal daquela região, daquela época. E eram pessoas de baixa estatura, tipo, tinha ali entre
1,50m, 1,60m, então ele era baixo. Eu acho que Jesus, tipo, na infinito poder, não seria um ser de 1,50m, 1,60m, então... É que a gente tem um preconceito de ver aquela imagem que as pessoas desenham, né? Com cabelo bonito, olhos verdes, né? Europeu, né? Jesus europeu. Quando a Bíblia diz que ele era desprovido de beleza, né? Sim, o ele texto de Isaías, né? O texto de Isaías, ele fala que não tinha nada que chamasse atenção. Então, pensa, se não tinha nada que chamasse atenção, ele não ia ser nem muito alto, nem muito baixo. Ele não ia ser nem muito gordo, nem muito magro. Meio que na média do pessoal daquela época. A média do pessoal da época, entendeu? Então, tipo... E outra, a Bíblia ela garante que Jesus ele veio com a natureza humana. Entende? Então, tipo... Aí a gente tem várias discussões com relação à natureza humana, qual que era. Mas independentemente de qual seja, ele veio como um ser humano. Sim. Se ele veio como um ser humano... Ele não ia deixar características de Deus ali no meio da humanidade dele. Imagina. Porque daí ele chama a atenção por isso. Exato, ele ia chamar a atenção. Aí é muito fácil. Você acreditar que ele é Deus se ele tiver alguma coisa que chama a atenção. Eu sempre falo, seria muito fácil Jesus vencer as tentações se ele viesse como Deus, com as coisas de Deus. Seria muito fácil as pessoas acreditarem que Jesus é Deus se ele fizesse milagres assim do nada na hora que ele quisesse. Até porque ele ia contra, até mesmo, por exemplo, na Bíblia, quando fala que o povo escolheu Saul para ser o rei com base na sua formosura, né, na sua altura. Exatamente. Né? Então, e Deus era contra, né? Não olhe o que é o físico, olhe o coração, né? Então Deus ele veio trazer o coração que ele era e não o que ele tinha de fato de corpo físico, beleza. Exatamente. Legal. Ô, pastor, tá no finalzinho já. Desculpa eu te cortar, mas para não ficar muito extenso, tipo, fazer só um ping-pong rapidão aqui, que você vai fazer uma perguntinha rápida, bem rapidinho. É bem rápida a pergunta. Queria saber, para o pessoal conhecer um pouquinho você melhor. A pergunta vai ser rápida, mas a resposta não é rápido. É rápido. Fala aí um filme preferido do pastor. Filme preferido? A Prova de Fogo. Prova de Fogo? É aquele do casal lá do bombeiro. Cara, adoro aquele filme. Hino ou banda da igreja adventista preferida? Hino favorito... Cara, eu tenho... Posso falar mais de um? Pode. É porque eu tenho Times. Ela é de uma banda, não sei de qual igreja que é, mas é de fora. Ela é Times da banda 10th Avenue North. Caramba. Que é 10ª Avenida Norte. E em português, aqui eu gosto muito do Pode Ser, do Pedro Valença. Fora esse... Esse aqui é Jesus, mas então a gente vai deixar de ladinho só para o agora aqui. Uma pessoa que você quer encontrar no céu. Uma pessoa em específico. Cara, tem muita gente, mas assim, tem um que é por associação mesmo. Pedro. Pedro, pra mim, ele é um personagem absurdo da Bíblia. Adoro ele. Então, eu quero muito ver Pedro. Qual o principal, vamos dizer assim, o que o pastor mais se arrepende hoje? Olha pra trás, tem um arrependimento. O que eu mais me arrependo? Talvez de não ter estudado mais. Eu sou muito de estudar, então eu me arrependo de não ter estudado mais no tempo que eu tive para estudar. E para finalizar, a minha parte, qual é o seu maior medo? Meu maior medo? Cara, o meu maior medo é sentir medo. É o loop infinito. Porque o que acontece, cara, a Bíblia ela é um livro que ela faz com que a gente confie em Deus. E pra mim, obviamente, não é a causa e efeito, mas sempre que tu tá com muito medo, é porque você diminuiu o nível de confiança naquele que diz que você não precisa ter medo. Você entendeu? Então, quando eu tenho medo, eu me sinto, pelo menos, né, um pouco mais distante, assim, de Deus e das promessas dele. Então, eu não quero sentir medo. O maior medo é ficar sentindo medo o resto da vida. Curtiu essa? Demais. Mas eu acho que é isso. Então, vamos lá. Primeiro, agradecendo aí a presença. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Fica à vontade para nas próximas vezes aí tá com a gente de novo. Pode, eu tenho que fazer uma parte 2. Então, sim, muito da hora. Do criacionismo também. Dessa vez foi é muito extenso, gente. Foi tipo meio que pouco tempo para muita coisa, né? A gente fica querendo conversar mais e tal, e não tem tempo. Mas é isso aí, no fim, tudo tá contribuindo para um crescimento maior, né? Então, você tem uma mensagem para passar para os jovens aí? Tenho, cara. Primeiro, posso ler 2 textos da Bíblia? Pode. Vou ler 2 textos da Bíblia, então. Primeiro que tem mais a ver com o nosso tema, né? Esse daqui virou um dos meus textos favoritos. Qual é o livro, pastor? Salmos capítulo 19, verso 1, texto clássico criacionista, tá? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Para mim, como criacionista, é impossível olhar para a natureza e não enxergar um Deus. Cara, não existe.
Eu olho para a natureza, olho para o que existe, olho para mim, olho para você, olho para as características que a gente tem, eu vejo um Deus. É impossível, não, para mim, né, olhar para tudo isso e não encontrar um Criador. E o segundo texto, que eu sempre cito esse texto, Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1, para mim, ele é o meu incentivo diário para estudar. Meu incentivo diário, principalmente na questão do criacionismo, a gente não pode ficar naquela do tipo, eu acredito assim e pronto. Para mim não existe isso. E o texto de Romanos 12, 1 é que me fala isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus, ele não requer da gente a fé cega. A fé, ela é o firmamento nas coisas que a gente não vê? Porém, Deus, ele nos dá evidências, ele nos dá base pra gente crer nele. Eu não preciso pegar e falar assim, cara, eu ignoro completamente ciência, ignoro completamente conhecimento que existe por aí, e eu acredito só naquilo que eu acredito e ponto. Isso é turismo. Isso que você falou, eu tava escutando um podcast essa semana do Rodrigo Silva. Sim. Que, mata essa charada totalmente. Ele tem um livro que saiu... O Ceticismo da Fé. O Ceticismo da Fé. Tá entre os que eu vou ler, se possível, tá na lista. Porque é bem essa mesmo, bem essa daí. Que a gente, tipo, tem um viés por que acreditar. Não é uma coisa ao léu, assim, que você simplesmente... Não, acredita ou não acredita. Não, ele tem um porquê de acreditar. E ele fala sobre a questão do bombeiro, lá na questão que é tipo assim... Uma casa pegando fogo e daí, tipo, aparece um bombeiro. Você sabe que o bombeiro, ele sabe como lidar na situação de na casa pegando fogo. Então você tem o porquê de acreditar no bombeiro. Mas daí se uma pessoa louca simplesmente fala pra você, não, me segue aqui, você não... Essa pessoa, qual é o porquê que eu devo acreditar nela? Então é mais ou menos assim a questão da Bíblia com a gente. Quer finalizar? Não, fechou, gente. Obrigado por estar aí com a gente mais uma vez aí. Não, primeira vez, né? Escutando um pouco a gente falar com vocês. Mais uma aí. Primeira vez. Mais uma primeira vez. Terão mais vezes aí, se Deus quiser nos permitir estar aqui. Os nossos planos são os melhores para Deus, para a igreja também, para você jovem que está nos assistindo, também os mais velhos, as crianças. Pastor, novamente, obrigado da minha parte também por estar aqui com a gente, tá? E vai estar mais vezes com a gente aqui, se Deus quiser. Exato. Tá bom? Eu quero ver se vão me chamar. O povo vai ficar famoso. Vamos sim, quem convida você aqui vai ser o Adrian, tá aqui atrás aqui, ó. O Adrian, aquele que vai convidar aqui pra gente poder estar participando com vocês, tá bom? Até mais pra vocês, até o próximo sábado, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Fé.